Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Vamos estudar a palavra de Deus. Se você trouxe Bíblia, abra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Opa, o povo está bom de Bíblia aí. Quem não trouxe Bíblia, pega a cola com o irmão do lado ou acompanha a gente no telão. Diz assim a palavra de Deus: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Aleluia! Quantos querem ver, entender a palavra de Deus hoje aqui? Amém? O título da mensagem de hoje é O Clamor que Toca o Coração de Deus. O clamor que toca o coração de Deus. Quantos querem tocar o coração de Deus de alguma forma? Quantos querem atrair a atenção de Deus para si? Levantem as mãos. Eu creio que Deus vai trazer respostas hoje para a sua vida, que o seu clamor vai ser ouvido por parte do Senhor. Ele vai responder a tua oração. Essa é uma declaração de fé. Quantos creem, digam amém com gosto. Eu creio. Eu estava lendo um comentarista bíblico chamado Wiersbe, e ele faz uma análise interessante deste capítulo 10 do livro de Marcos. Ele vai dizer que nesse capítulo, Jesus usa vários paradoxos para apresentar o reino de Deus. O primeiro paradoxo que ele usa é que no reino de Deus, os adultos precisam ser como crianças. E se você ler o capítulo desde o começo, começa com aquela história com que as crianças querem chegar perto de Jesus e os discípulos não querem deixar. E Jesus fala assim: deixa eles virem, porque no reino dos céus as pessoas precisam ser assim, como as criancinhas, ingênuas, que procuram Jesus dessa maneira, despretensiosa. Esse é o primeiro paradoxo. Logo em seguida, o capítulo vai nos contar a história do homem rico, que chega para Jesus e Jesus pede que ele entregue tudo que tem para o seguir, e ele se nega a fazer. E aí Jesus vai dizer, e vai apresentar um segundo paradoxo. Ele vai dizer que no reino de Deus, os últimos serão os primeiros. Ele está dizendo: olha, os poderosos, os grandes desse mundo, não necessariamente no reino de Deus vão ser grandes, vão ser os primeiros. Depois ele apresenta um terceiro paradoxo, que vem com a história de Tiago e João discutindo quem vai sentar do lado de Jesus. Quando ele estiver no trono, vai ser você, eu do lado direito, ele do lado esquerdo. Eles estão discutindo e Jesus fala: olha, presta atenção, porque no meu reino os servos serão os governantes. Quem serve é que governa. Então cuidado com o que vocês estão pedindo. E ele apresenta outro paradoxo. E esse capítulo encerra com a história do cego Bartimeu. E para mim essa história é um grande paradoxo do reino, porque esse cego conseguiu enxergar o que muitos ali não podiam ver, não podiam enxergar. Ele conseguiu
enxergar e ver um Deus que se move em compaixão, um Deus que atende o clamor, um Deus que se preocupa com o necessitado, com o que está à margem, com o que está pedindo esmolas, um Deus que se volta para os seus. E eu acho interessante porque essa história é a história da Bíblia, central. Hoje eu vim te apresentar um Deus que se move em tua direção, se moveu em direção ao Bartimeu e continua fazendo isso hoje. E eu creio que Deus vai te visitar onde você está. Se você entender que no reino de Deus a gente pode conhecer um Senhor que é rei, mas é servo. E é interessante porque esses paradoxos terminam com o capítulo 11, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aí vem o paradoxo maior: o Messias é apresentado, o Rei dos Reis, mas ele vem em cima de um jumento. Por quê? Ele é o Deus que serve, ele é o Deus que se move, que se esvazia da sua glória para ministrar amor para pessoas como eu e você, para gente simples, necessitada. Assim como Jesus se moveu diante do clamor de Bartimeu, aquele homem pobre que estava à beira do caminho, hoje eu vim dizer que Jesus se move em tua direção. Não importa a sua situação, talvez você esteja no vício, talvez ele foi te buscar na sarjeta, talvez a tua vida esteja enrolada, mas hoje eu vim te apresentar um Jesus servo, um rei que continua se revelando em amor, ouvindo o clamor de necessitados. Quantos querem ter a atenção de Jesus? Hoje aqui levantem as mãos, aleluia. E eu gosto dessa história. A Bíblia diz que Bartimeu, eu fico imaginando, ele era uma figura inusitada. Ele está ali à beira do caminho, e ele escuta uma multidão chegando. Estava perto do tempo da Páscoa, era muito comum, era muito normal haverem procissões nessa época para Jerusalém. Eles estavam em Jericó, era caminho, e ele ouve que tem um barulho um pouquinho maior do que o normal, e ele diz: o que está acontecendo? E alguém fala: ó, Jesus de Nazaré está chegando. A fama de Jesus já tinha chegado naquele lugar, e quando ele sabe que Jesus está chegando, ele fica empolgado, animado. E aí quando a multidão chega mais perto, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas estão ouvindo Jesus falar, ficam bravas com ele. Fica quieto, você está atrapalhando. O mestre quer ensinar, mas ele não tem medo, ele continua gritando mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De alguma maneira, o clamor do cego Bartimeu toca o coração de Jesus, porque Jesus não simplesmente se volta para ele, mas Jesus restaura a visão dele. E hoje eu creio que Deus quer nos ensinar a como expressar um clamor diante de Deus que toque, que atraia a atenção de Jesus para nós. Eu queria estudar à luz da palavra de Deus como nós podemos tocar o coração de Deus com o nosso clamor. Sabe, meu objetivo hoje é que a sua vida de oração seja despertada por Deus. Que você saia daqui com um coração incendiado, através do teu clamor diário, tocar o coração de Deus. Sabe, eu não sei com quanto já aconteceu isso. Você está ligando, pega o telefone, liga para alguém, e de repente no meio da ligação, acaba a bateria do outro. E aí você fica falando, e só se dá conta depois de um tempo que está falando sozinho. Com quem já aconteceu isso? Ufa, pensei que só eu que tinha esse problema. Foi ficar falando. E sabe, eu creio que muitas vezes acontece isso na nossa vida de oração. De certa maneira a gente se desconecta. Parece que a nossa oração não passa do teto, que a gente não toca mais o coração de Deus. Eu não sei quem às vezes se desconecta. Eu tenho um problema sério, eu vim com defeito de fabricação, gente. Às vezes, do nada, eu estou conversando com você, tá normal,
eu entro em transe, eu não sei o que acontece. Eu desligo. E aí você está conversando, eu posso estar até concordando, mas eu não estou ouvindo nada. Isso acontece comigo, é um problema, desligamento crônico. E é engraçado porque no casamento a minha esposa já sabe. Quando, dependendo do olhar, do jeito que eu estou, ela diz que eu estou alô na escuta, né? Não estou ouvindo nada. E aí quando ela percebe que eu estou assim, ela começa a contar umas histórias ridículas assim, no meio da conversa. Tá vendo? Tem um macaco ali na estrada, tá pedindo para entrar no carro. Ela vai falando um monte de bobeira e eu vou concordando. Até que uma hora ela começa a rir. Você percebeu? Você está lá na escuta. Opa, voltei. Gente, eu sou tão desligado que uma vez eu fui no McDonald's. Estava cansado, saindo da igreja, atendimento pesado. Fui lá pedir o lanche. Na hora de pagar a conta, eu tenho aquela fila de espera, né? Fui lá, paguei a conta. Entrei na fila de espera, o carro que estava na frente foi embora. Eu fui embora sem pegar o lanche. Cheguei em casa, estacionei o carro na garagem, peguei o elevador. Entrei na cozinha, falei, nossa, que fome, o que eu vou comer agora? Opa, eu paguei um lanche. Peguei o carro, desci, falei, vou lá, paguei já. Peguei o carro, desci, cheguei no drive-thru lá de novo, perguntei, olha, eu comprei um lanche aqui faz um tempo. Você... uma meia hora, foi embora, você é esse cara? Falei, isso mesmo, o que aconteceu? Uns problemas aí. Defeito de fabricação, não tem como explicar. Às vezes a gente se desliga. Sabe, às vezes no nosso relacionamento com o Senhor, a gente tem a impressão que Deus se desligou da conversa. Respostas não chegam. Nosso momento com o Senhor vira algo mecânico. Que a gente já faz meio que no automático. E quando a gente vê, as nossas orações e o nosso clamor, parece que não tocam mais o coração de Deus. Hoje eu queria aprender com o cego Bartimeu, como o meu clamor e o seu clamor podem atrair de novo a atenção de Jesus, tocar o coração de Deus. Quantos querem aprender? Amém? Primeira lição, o clamor que toca o coração de Jesus é um clamor por misericórdia. Primeira lição, clamor que toca o coração de Jesus é um clamor por misericórdia. E é interessante que ele vai dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É como se ele dissesse, Jesus, se mova em compaixão na minha direção. E sabe, eu creio que a oração, o clamor que Deus escuta, é antes de tudo, uma expressão de humildade. Antes de tudo é uma expressão de humildade. Ela não é uma ordem, ela não é uma reivindicação de direitos. A oração não é isso. A oração é o derramar da alma sincero e verdadeiro diante de Deus. Esse clamor, Jesus escuta. Aqueles que se derramam despretensiosamente, um clamor de misericórdia. E sabe, a Bíblia vai dizer isso. A palavra de Deus diz que o coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Ele atende o clamor que vem como uma expressão de humildade. E Jesus vai ensinar isso. Ele conta até uma história para nos ensinar isso. A história do publicano e do fariseu. O fariseu chegou na presença de Deus e nas suas orações, ele usou o rito certo, ele fez tudo certinho. Mas ele esqueceu de se humilhar na presença do Pai. Depois Jesus conta a história do publicano, que ao contrário do fariseu, chega batendo no peito, chorando, desesperado, arrependido, pedindo que Deus o visite. E Jesus vai dizer, a oração do publicano tocou o coração de Deus. Sabe, queridos, para alcançarmos o favor do Senhor, a atenção de Deus, precisamos nos derramar na presença dEle dessa forma. Eu gosto de algumas histórias na Bíblia. O centurião romano, quando ele vem pedir para Jesus curar o servo na casa dele, Jesus fala, eu vou na sua casa. O que ele diz? Eu não sou digno de te receber na minha casa.
Sou homem de autoridade, eu dou ordens e os soldados obedecem. Manda os teus anjos. E aí Jesus fala, eu nunca vi fé tamanha em Israel. Ele está falando da humildade desse homem. Outra história difícil, quem já leu a história da mulher Ciro-fenícia na Bíblia? Essa história é difícil de entender. A mulher está com a filha endemoniada, vem pedir ajuda para Jesus. O que Jesus fala? Eu vim para os filhos da casa de Israel. Não vim para os cachorrinhos. Que forte. E aí o que essa mulher fala? Ela não fica brava, ela não dá um chute na canela de Jesus, ela não vira as costas e sai revoltada. O que ela fala? Até os cachorrinhos comem da mesa, das migalhas que caem da mesa do dono da casa. Jesus, eu me contento com as migalhas. O que Jesus faz? Cura a filha daquela mulher. Por quê? De misericórdia, um clamor de humildade. Mas pastor, como é que isso se manifesta na nossa vida? Eu posso ter uma vida de oração que expressa esses valores. O que você está dizendo? Que eu tenho que ficar lá no chão, batendo a mão, né? Rasgando a roupa e falando eu sou como pó? É esse tipo de oração que Deus escuta. Não estou falando, daqui a pouco vai acabar o culto aqui, tem uns lá em casa, né? Chorando, batendo, não. O que representa essa humildade na presença do Senhor? Primeiro, eu creio que nosso clamor, a gente tem que deixar claro ao Senhor que nós temos um coração ensinável. Diga para o irmão que está do seu lado, seja ensinável. Aí, bate no pescoço dele, larga a mão de ter dura cerviz. O que é isso, pastor? A Bíblia usa essa expressão várias vezes. O homem de dura cerviz é o homem que tem pescoço duro, que não se inclina, que não reconhece autoridade. Essa é a ideia aqui. E sabe, quem já conheceu gente teimosa? Levanta a mão. É dose tentar ensinar gente teimosa. Já tentou dar conselho para gente cabeça dura? Puxa, tem uns irmãos aqui na igreja que só pela graça de Deus. Eu não entendo porque que marca horário com a gente. Porque você vai falar, ele vai ouvir e vai fazer do jeito dele. Eu falo, mas por quê? Não precisa vir, beleza? Tem gente assim, pede conselho, mas não faz nada que você fala. E sabe, muitas vezes, a gente é assim na presença do Senhor. A gente busca, a gente clama a intervenção do Pai, mas a gente não está disposto a fazer o que Ele está pedindo. A gente não tem um coração ensinável. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito e mais. Eu diria que tem gente até que pede resposta do Senhor só por desencargo de consciência. Só para dizer, não, Deus que me deu a palavra. Estou sentindo paz no meu coração, pastor. Quantas vezes eu já atendi? Menina está entrando no relacionamento, cara, tudo errado. Mas pastor, eu estou sentindo paz no meu coração. Glória a Deus. Ainda cita versículo: seja a paz o árbitro dos vossos corações. Falei, amém. Tem gente que vai em paz para o inferno também. Tem gente que se divorcia e casou numa paz. É igual aquela menina aquela história antiga, né? Põe a foto na janela e fala, se cair virada de cabeça para baixo a foto, não é do Senhor. Se cair virado para cima, é do Senhor. Aí ela começa a orar a Deus. Aí bate o vento, a foto vai. E ela torcendo ali. Cabeça para baixo. Pega a foto, Senhor, não valeu dessa vez. Hoje em dia, virou jargão, sentir de Deus. Deus falou, Deus diz tanta coisa, gente, que acho que até o diabo duvida. Cuidado. A gente falar que as coisas vieram da parte do Senhor é algo tão sério. Quando você diz que Deus falou algo, é tão sério. Cuidado. Agora, se você entra na presença do Senhor e realmente quer saber qual é a orientação do Pai, está disposto a ter um coração ensinável,
esse tipo de oração, ele toca o coração de Deus. Porque daí Deus vai revelar a vontade dele. Deus vai mostrar os caminhos. Porque você não tem dura serviço. Está entendendo? Mas pastor, e que mais? Outra maneira que eu vejo que essa humildade, essa misericórdia se manifesta na nossa vida, é quando o nosso clamor, ele é de fato uma expressão de devoção sincera ao Senhor. Não sei se você já percebeu, tem gente que entra na presença de Deus, até mesmo o jeito que se porta, seja no culto ou no seu momento, não estou dizendo que tem que ter um mecanismo, não, queridos, mas existe uma reverência, um temor com relação às coisas de Deus, com o que Deus fala, com o que Deus diz. Isso é sério, Deus falou. E sabe, eu creio que nos nossos dias nós temos perdido esse temor da revelação de Deus, do que Ele diz, do que Ele fala. E aí, Deus não se revela. Hoje eu vim dizer para você, nós estamos diante do Rei. Ele é servo, Ele veio montado num jumento, se esvaziou da sua glória, Ele caminha em nossa direção, mas Ele merece o nosso temor e o nosso respeito. Aquele cego entendeu isso, por isso ele diz, filho de Davi, ele está chamando ele de Messias, tem misericórdia de mim. Hoje o meu desejo é que o seu coração se intensifique uma vida de oração assim, temor de Deus, respeito, reverência, com que é santo, esse Deus que se revela a nós, que vai nos buscar lá, quando a gente está à beira do caminho, ninguém está nos vendo, Ele merece o nosso respeito, amém? Segunda lição, eu creio que o clamor que toca o coração de Jesus, também é um clamor insistente. Versículo 48 diz assim, muitos o repreendiam, para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O clamor que toca o coração de Jesus, é um clamor insistente, de alguém que persevera na presença do Senhor. Eu nunca vou me esquecer, há alguns anos atrás, veio um jovem falar comigo, cara joia, bacana, crente assim, e ele morava em outra cidade, mas ele começou a gostar de uma menina aqui da igreja, que era muito amiga minha, um dos meus melhores amigos, é a irmã de um dos meus melhores amigos. Ele veio falar comigo, que estava gostando dela e tal, que eles tinham começado a trocar mensagem, que ela também estava interessada. Eu falei, que legal, tal. Eu só tenho um problema. Eu falei, qual é? O pai dela não abençoou. Já conversei, falou que esse negócio de namoro à distância não dá certo e tal, começou a implicar, e eu não sei o que faço. Eu falei, cara, seguinte, você já orou? Já orei. Deus falou contigo? Já. Pastor, eu vou casar com ela, você vai ver. Falou bem assim. Eu falei, esse cara... Eu falei, então eu vou te contar uma história da Bíblia. Já ouviu a história da viúva e do juiz corrupto? Ele falou, pastor, eu não estou lembrado muito bem. Eu falei, então, a Bíblia diz que tinha uma viúva que começou a bater na porta do juiz. Era um juiz corrupto na cidade. Ela batia na porta e dizia assim, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E de tanto aquela mulher insistir, Jesus disse que uma hora o juiz, mesmo sendo corrupto, julgou a causa dela. Então, cara, é o seguinte, e que Deus é assim, Ele faz da mesma maneira. Como é que pode? Se um juiz iníquo julga a causa da mulher, quanto mais Deus não vai cuidar das nossas causas? Essa era a ideia. Mas eu falei assim, cara, você vai fazer igual a viúva. Você vai vir de tempo em tempo aqui na cidade e vai lá na casa do senhor lá, do pai da menina, e vai falar, eu gosto da tua filha, eu tenho boas intenções com ela, eu não desisti ainda, estou aqui firme. E você vai, uma hora, quero tua bênção, não vou namorar com ela sem a sua bênção. Você vai ver, uma hora, se você continuar insistindo, ele vai falar, esse cara gosta da minha filha e vai deixar você namorar com ela. Só que quando ele deixar, você tem que pagar um sorvete para mim, alguma coisa, uma janta, combinado? Ele, beleza, tal.
Aí passou um tempo, ele começou a bater na porta do sogrão lá, né? Pá, pá. Um dia ele chegou no final do culto: pastor, o que foi? Preciso de pagar um sorvete. Eu, opa, glória a Deus. E aí, disse que depois de tanto insistir, o pai liberou. Hoje são casados, tem um filho. Então, meu irmão, você que está aí marcando toca, insiste, cara. Às vezes não é com o pai, às vezes é com a menina que tem que insistir, né? Você liga uma vez, você chama, tal, de tanto bater na porta, quem sabe uma hora ela te aceita. Amém? Quem quer casar aqui, levanta a mão, aleluia. Tem que ser insistente. Tem os irmãos aqui que eu falo, tem uns que eu falo assim: esse aí não tem jeito. E casa. Olha para o irmão que está do seu lado assim: tem jeito para você. Insiste. Amém? Quem quer casar, glória a Deus. Quem já casou, isso, levanta a mão e faz inveja para os outros aí, isso. É bom casar. Opa, tem uns que estão empolgados. Casar agora, vai ser uma semana, está empolgado demais. Casar é bom? É bom, né? Amém. Deus é bom também. E Deus vai abençoar a sua vida. Sabe o que a gente vai ter aqui? Famílias prósperas, saudáveis. A tua casa vai ser repleta da paz do Senhor em nome de Jesus. Seu casamento vai ser diferente do casamento talvez dos seus pais ou de parentes próximos que você sabe que não deu certo. Deus vai abençoar você em nome de Jesus. Mas a oração que toca o coração de Jesus, ela é essa expressão de insistência. Quando a gente fica batendo na porta do céu: mas pastor, então a gente tem que ser igual o filho mimado, que fica batendo no chão, dizendo: ah, Jesus, faz o que eu quero. Não. O que ele está dizendo é que essa insistência, na verdade, é uma declaração de fé. Muitas vezes a palavra do Senhor vai se cumprir na nossa vida, mas vai demorar um tempo. E ele está dizendo: continua insistindo, continua clamando. Eu gosto da história de Elias, quando sobe a montanha. Deus tinha falado para ele que ia chover. Ele sobe com um servo, e aí fala para o servo: olha lá no céu, daqui a pouco vai ter um sinal de chuva. O cara vai uma vez, o que acontece? Não tem nada. Vai a segunda, não tem nada. Vai a terceira, não tem nada. Quarta, quinta, e ele continua orando. Mas quando vai na sétima vez, ele vê lá uma nuvenzinha, do tamanho do punho de um homem. Ele fala: esse é o sinal, Deus vai derramar chuva sobre a terra seca. Eu sei que existem filhos aqui que oram há muito tempo pelos seus pais. Continue insistindo. Uma hora Deus vai derramar chuva sobre a terra seca na sua casa. Eu sei que existem jovens aqui que há muito tempo têm orado pedindo a Deus que lhes dê um casamento, alguém sério. A gente brinca, mas tem gente sofrendo por causa disso. Eu quero dizer em nome de Jesus, continue insistindo nesse propósito. Deus vai derramar chuva sobre a sua vida sim, em nome de Jesus. Tem jovens aqui, irmãos, pedindo trabalho, que Deus lhes abençoe. Meu irmão, não desiste do teu propósito, continua orando. O Senhor vai se mover em compaixão a você. Persiste em oração. A oração que toca o coração de Deus, ela é uma expressão de insistência. Continua. Eu diria mais, ela é uma insistência quando somos colocados à prova. E é o que acontece aqui. Esse homem está ali querendo a atenção de Jesus, o toque de Jesus, e as pessoas que estão ali, os próprios discípulos, estão dizendo: fica quieto, sai daí, por que você está gritando? Você está atrapalhando o culto. E ele está gritando. O que ele faz? Ele fica quietinho, vai para o canto, ele grita mais alto: Jesus, Filho de Davi. E sabe, queridos, às vezes vão vir desafios. Deus nos dá palavra, nos dá promessas. Às vezes esses desafios vão vir através da reprovação de gente que não vai entender, gente que vai vir contra. Vão ver desafios espirituais, provas. É nessa hora que a nossa fé é provada. E quando a gente insiste, o clamor de nosso toca o coração de Jesus. Quantos aqui já viveram isso? Você começou a caminhar por uma estrada, o caminho de Deus, e as pessoas te reprovaram, disseram: isso aí não vai dar certo. Quem já viveu isso? Levante as mãos. Eu já vi tanto jovem
Quantos aqui são o único crente? Você é o único que segue a Jesus dentro de casa? Levanta a mão. Deixa eu ver quanta gente. Quando a gente se converte, é normal as pessoas que estão em volta falar assim: ih, o que você está fazendo, cara? Você virou fanático agora, larga a mão desse negócio, não tem jeito, para com isso. E sabe, quando a gente persiste, insiste, apesar da reprovação dos outros, Deus derrama graça. Eu quero dizer para muitos aqui: você e a tua casa servirão a Jesus Cristo, em nome de Jesus. Não desiste, não desiste, pastor, mas não desiste. Às vezes a gente quer fazer a obra do Senhor e as pessoas não entendem. Quantas vezes na igreja eu pegava sonhos de fé que Deus tinha falado comigo na sala de oração: gente, vamos fazer isso. Ih, não vai dar certo. Ou então as pessoas não entendem a nossa devoção. Você está ali no culto, clamando e buscando a Deus e orando de uma forma tão genuína, e o irmão faz uma cara feia. Fala, Jeová, tem um ali. Pode falar, irmão, aleluia. As pessoas não entendem, e às vezes falam coisa, sabe, eu gosto muito das histórias relacionadas à missiologia. Quantos homens com sonhos malucos se levantaram? Um dos pioneiros, quando ele resolveu ir para a Índia, saiu da Inglaterra, as pessoas falavam: você está louco? Se Deus quiser converter esse povo, Ele vai fazer isso sozinho, não precisa da tua ajuda. Ele continuou insistindo e orando, foi sozinho, sem sustento, plantou a igreja, Deus fez a obra, porque com as coisas de Deus funciona assim. Eu gosto da história que Ronaldo Lidório conta, que ele fica anos procurando uma tribo para traduzir a Bíblia e começar uma igreja naquele lugar, e nunca acha, e nunca acha, e nunca acha. Um dia ele começa a caminhada com a esposa e um grupo, e eles vão andando, eu já tinha falado, ele tinha se preparado anos, estudado linguística, estudado um monte de coisa, eles andando, a esposa começa a passar mal, o guia resolve voltar, ele fica sozinho, fala: eu vou andar mais um pouquinho. Acaba escurecendo, ele fica no meio da floresta sozinho. No outro dia ele acorda cheio de vontade, continua caminhando, e daí ele diz: eu não aguento mais, estou sozinho. E aí ele vê alguns pássaros e fala: eu vou andar até aqueles pássaros. Se eu chegar ali, tiver alguma coisa, eu já insisti demais. E ele vai. Ele anda mais um pouquinho, os pássaros estão. Quando ele chega, os pássaros começam a voar e ele encontra a aldeia. Um homem que insistiu na presença de Deus. Surgem ali 7 igrejas que ele planta nesse lugar, gente é transformada. A obra de Deus é assim, queridos. Diga para o irmão que está do seu lado: não desiste, insiste, continua clamando, e o coração de Deus vai ser tocado pelo seu clamor. Terceira lição: eu creio que o clamor que toca o coração de Deus, ele é um sinal de disposição ao chamado de Jesus. E eu acho bonito porque Bartimeu está lá gritando, e as pessoas mandando ele ficar quieto, e ele gritando mais alto. E aí de repente Jesus fala: tragam aqui, venha para cá. Diz assim o versículo 49: Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu a Jesus. Sabe, ele está clamando e de repente Jesus o ouve e o chama. E eu acho interessante porque Bartimeu não tinha nada. Provavelmente a única coisa que ele tinha era uma capa, que era o seu cobertor à noite, seu travesseiro, o lugar onde ele pegava as esmolas. Era a única coisa que ele tinha. Quando Jesus o chama, ele não tem dúvida, ele se despe, ele larga a capa, a única coisa que ele tinha, e ele vai na direção de Jesus. Existia uma disposição. Ele salta, ele corre, ele vai na direção do Pai. Sabe, queridos, muitas vezes nosso clamor e a nossa oração não toca o coração de Deus,
Porque a gente está pegado na capa. A gente está lá enrolado nela. E sabe, a capa do Bartimeu era tudo que ele tinha. Talvez você tenha um pouco mais que Bartimeu. E quando a gente tem um pouco mais, cada vez fica mais difícil a gente abandonar o que tem para seguir a Jesus. E a gente fica ali enrolado na capa. E Jesus está chamando: vem filho, vem filho. E sabe, as respostas não chegam, a palavra não vem, porque há tempo. Deus já falou contigo. Você já sabe o que tem que fazer. Mas você está lá na capa dizendo: daqui eu não saio, porque a capa me dá segurança. E se vier à noite, se pegar a minha capa, se levar embora, eu vou passar frio à noite. E a gente está ali envolto na capa. A gente é assim. Eu acho interessante porque na história, quando Pedro anda sobre as águas, aquele barquinho podia trazer alguma segurança para os discípulos? Pensa bem, era um barco cheio d'água. Eles estavam pedindo socorro porque iam morrer afogados. Aquilo ali não servia para nada. Quando Jesus disse: Pedro, pode vir, anda sobre as águas, ele teve que, apesar disso, abandonar aquele falso reduto de segurança. Parecia que trazia segurança, mas a segurança estava onde? Na palavra de Jesus. Quando Jesus diz: vem, ele pisa nas águas. Sabe, querido, eu quero te dizer, a tua segurança não está no teu trabalho, não está no teu relacionamento, não está em nada disso. A tua segurança precisa estar na palavra de Jesus. E tem muita gente que parece que a oração não passa do teto, porque Deus já falou contigo, cara. Você já sabe o que tem que fazer. E você está ali insistindo. E Jesus está só dizendo: filho, larga a capa, vem na minha direção, eu vou abençoar você. Eu contei há 2 semanas, quando eu preguei, a história do menino que chegou para mim no discipulado e falou que tinha entendido, estava orando e tinha entendido que ele estava em pecado. Quantos lembram dessa história? Né? Ele estava vivendo com uma menina, ela era desviada da igreja, ele tinha se convertido, mas eles não eram casados. E ele falou assim: eu entendi, eu estou em pecado. E eu contei aqui que ele pegou e devolveu a menina para os pais, né? Chegou, falou para ela: faz as malas e faz o que eu estou falando. Ela ficou brava com ele: como assim? Eu vou te devolver para os teus pais? Você está louco? A gente mora junto, a gente vive junto. Aí no outro dia ele foi lá, levou ela para casa. Quando chegou diante dos pais, ele pediu ela em casamento. Falou: eu quero fazer as coisas direito agora. Pediu a bênção dos pais, marcou o casamento. Eu fui nesse casamento. E tinha um jovem aqui 2 semanas atrás que ouviu essa palavra e estava na mesma condição. Ele chegou em casa e falou: preciso conversar com você, porque a menina não é crente. Eu tive uma experiência com Jesus, o jeito que ele está fazendo está errado, eu vou voltar para minha casa. E ela virou para ele e falou: e aí, como é que vai ser a nossa intimidade? Agora só depois do casamento. Ele falou: uou, sério? E aí ela falou: eu preciso pensar nessa proposta. Ele foi para casa, no outro dia terminaram o relacionamento. Ele foi lá me visitar essa semana. É difícil terminar relacionamento. Eles viviam como casados. Ele estava chorando, falou: pastor, eu não sei se ela vai se converter ou não, mas eu tinha certeza que eu tinha que fazer isso. Sabe o que eu achei bonito? No dia que eu estava pregando, eu vi o jovem saindo aqui, ó. Ele veio chorando no apelo. Não ficou só num choro. Deus vai abençoar a tua vida, irmão. Deus vai te dar uma casa abençoada. Tua esposa vai ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Porque quando Jesus chamou, você obedeceu. Funciona assim. Não existe caminhada com Jesus sem fazer entregas, querido. Às vezes a gente fica pegado na capa, sabe? Quando Jesus me chamou para o ministério, eu tinha certeza. Tive uma experiência com 14, 15 anos de idade. Jesus falou comigo, Deus escolheu no ventre da sua mãe. Eu falei: pô, eu sou chamado. Chegou na época do seminário, do terceirão lá,
Eu sabia que Deus tinha me chamado, mas você fica, puxa, será que eu vou? O que eu faço? Aí eu orei, Deus falou, fui para o seminário. Mas eu tinha começado a trabalhar. E é difícil eu abrir uma empresa. Quem tem empresa? Quem tem negócio aqui? Olha aqui, quanta gente, que legal. Demora para engrenar, né? Você vai lá, investe e tal, no começo só sai grana, não entra muita coisa. E aí, quando o negócio engrenou, eu já estava no 3º ano do seminário, aí Deus falou para mim assim: entrega, filho. Mas como assim, Deus? Agora que eu consegui comprar meu carro, agora, entrega. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou casar um dia? Eu quero comprar um apartamento, eu quero, demais. Entrega, eu te chamei para o ministério. E naquela época, não tinha nada para fazer aqui na igreja. Eu estava no 3º ano do seminário, eu ia ajudar o Paulinho como estagiário. Estagiário que não ganha nada, não remunerado, olha que benção. Você quer trabalhar na igreja, você é bem-vindo no ministério. E aí eu falei, mas eu vou largar e tal. E eu lembro certinho, um dia no seminário que o Espírito Santo Deus falou para mim, larga tudo. Eu tomei a decisão de vir para cá trabalhar com o Paulinho, de estagiário não remunerado. E eu tinha uma poupança que eu falava que era o meu pé de meia. Estava guardando para comprar minhas coisinhas. E durou 6 meses, eu lembro certinho. Pagava a conta do carro, pagava as continhas que eu tinha. Foi o primeiro mês, segundo, quando chegou no 6º, não tinha mais nada. Eu lembro que aquele dia eu desci na garagem e falei, Deus, o Senhor mandou entregar a capa, eu entreguei. Agora paga minhas contas, Deus. No dia seguinte, eu recebi uma ligação de uma irmã. Michel, você pode passar na minha casa? Eu falei, posso. Cheguei na casa, era final de ano, ela falou assim, todo final de ano a gente dá uma oferta para um missionário. A gente estava orando junto com família, e entendemos de Deus que essa oferta esse ano tinha que ser para você. Lembro que eu peguei o envelope, não abri, fui abrir na garagem. Quando eu abri, tinha dinheiro para pagar as contas e ainda sobrava. Eu lembro que eu chorava e dizia, meu pé de meia voltou, meu pé de meia voltou. Quando acabou o dinheiro, eu comecei a trabalhar aqui na igreja remuneradamente. E nunca me faltou nada. Quando foi para casar, quem quer casar e está fazendo conta aqui? Meu irmão, confia em Deus. Aconteceu tanto milagre. Eu lembro que num dia só, Deus deu tudo que a gente precisava para o casamento, num dia. Eu lembro que eu liguei para a Silvia e a gente chorava no telefone. Sabe por quê? Eu não sei, você quer viver de que maneira? Segurando numa capa, na beira do caminho, e vivendo de migalha? Ou você quer abandonar a capa e começar a andar por fé, e viver coisas grandes que o Senhor tem reservado para a sua vida? Larga a mão, cara, larga a mão. Tem gente que é chamada aqui para o ministério e está com medo de se entregar. Tem jovem que está em relacionamento e sabe que não é da vontade de Deus, mas está insistindo porque tem medo de ficar sozinho. Tem gente aqui que está lutando com Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus está falando para você, filho, entrega a capa, porque eu tenho bênção para a tua vida sim. Entrega em nome de Jesus. Quantos querem ter disposição, como a do Bartimeu, para seguir o chamado de Jesus? Levantem as mãos. Aleluia. Outra coisa que eu acho bonito, quando ele chega na presença de Jesus, eu vou terminar que eu falo demais. Ele está na presença de Jesus, eu não sei como é que você lê a Bíblia, eu vou lendo, e daí Deus vai falando comigo, é doido, cara. Conversa com a Bíblia, faz pergunta para a Bíblia, ela tem que falar o coração, ela não é só um manual de regras, ela é inspiração para a vida. Tem gente que não tem prazer na palavra do Senhor, porque fez a leitura da palavra do Senhor um negócio chato. Vira e mexe aparece aí uns caras querendo discutir comigo, falando, irmão, eu não gosto muito de discutir, se quer aprender a palavra, vamos estudar junto. Mas se você deixar ela falar para a tua vida, ser manual de vida, você vai ser inspirado. Então eu vou conversando, e eu achei bonito, porque eles
salta e vai na direção de Jesus. Aí Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Que pergunta estranha. Lógico que Jesus sabia, mas ele queria ouvir de Bartimeu. O que Bartimeu fala? Ele não diz assim: olha, veja bem, Jesus, está difícil a situação, você podia dar um troquinho aí. O que ele fala? Eu quero ver, eu quero enxergar, Jesus. E sabe, muitas vezes quando nós nos dirigimos ao Senhor, nós não somos específicos. A gente fala com Deus e pede as coisas para Deus de forma muito abrangente. Querido, eu quero te deixar uma lição, guarda isso para a tua vida. Peça as coisas para Deus de forma específica, de forma clara. Sabe o que você quer? Eu vi um pastor falando uma vez, achei interessante, dizendo que tinha um sonho de fé. Quando ele veio o sonho de fé, ele foi lá, fez conta, fez tudo. Um dia Deus abriu uma porta com o empresário, ele sabia dizer qual era o valor, o que precisava, como é que ele podia ajudar. O homem veio: como é que eu posso te ajudar? É assim. Às vezes a gente tem propósitos, mas não sabe direito. Precisa ser específico. Lembro de um pastor também, que falava de um exercício de fé, que ele começou a pedir as coisas específicas para Deus. Estava começando no ministério, falou: Deus, eu quero uma escrivaninha, precisa vir nessa parede, vai ser assim, uma cadeira, desse jeito. E ele dizendo que as coisas que ele pediu específicas para o Senhor, como ele pôde ver a atuação de Deus na sua vida. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, faça um exercício de fé. Quantos aqui compraram um caderno de oração que eu falei para comprar? Deixa eu ver aqui. Olha, levanta a mão, tem um que está levantando o caderno. Você não comprou? Pastor, o que é caderno de oração? Vai em qualquer lugar, aqui na livraria tem, compra um caderno, tá? Põe em cima da mesa e consagra. Esse aqui é o meu caderno de oração, dedica ao Senhor. Pronto, virou caderno de oração. É simples assim. Você começa a escrever suas orações, seu tempo com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, é muito especial quando a gente começa a anotar esses pedidos específicos no nosso momento de oração ao Senhor. Sabe por quê? A Sil tem os cadernos dela, eu tenho os meus. E é tão legal a gente pegar os cadernos antigos. Quem já leu o caderno antigo de oração? Puxa, você vê aquelas orações, a gente orando um pelo outro, né, e tal, e agora de casado, já tem um filho. Falei, orando assim, na época eu pegava, teve dia que pegou 20 ônibus para dar aula em todas as escolas, ela sonhando ter a escola dela, e às vezes eu passo na frente, tem a escola hoje, está lá no caderno de oração. Querido, em nome de Jesus, quantos creem? Deus responde oração, você crê nisso? Eu creio. Anota, porque isso vai se transformar num memorial de fé. Eu já contei aqui o dia que eu peguei lá o caderninho do meu pai, né? Meu pai tem uma agendinha que ele leva para o tempo de oração. Eu falei, um dia ele deixou em cima da mesa. Eu falei, comecei a ser tentado, né? Será que eu pego? Será que eu não pego? Eu falei, tá bom, não vai ficar bravo. E foi tão legal, porque eu comecei a ler o caderno de oração do meu pai. Ele, não sei se ele está vendo isso, pai, eu li, perdão para você. Mas quando eu comecei a ler, eu lembro que eu comecei a me emocionar, eu chorei aquele dia, porque ele tinha pedido coisas bem específicas para a minha vida, para minha mãe, para minha irmã, coisas que hoje já aconteceram, meu casamento, filhos, coisas para a igreja. A gente está aqui nesse lugar hoje, todo tão bonito. Isso aqui foi um sonho de fé. Sabe? Pede, anota, guarda. Você vai poder mostrar para os teus filhos, eu orei, está aqui, em 76, né? Em 2016, filho, eu orei por você e tal. É tão gostoso isso. Pede de forma específica. Por fim, o clamor que toca o coração de Jesus, ele é uma declaração de fé. E eu acho bonito o jeito que Bartimeu se dirige a Jesus. Ele diz, primeiro, filho de Davi, é uma expressão messiânica. Quando Jesus o chama e pergunta, o que você quer? Ele diz, mestre. E aqui, mestre, no grego é Rabone, não é mestre apenas, é meu mestre. Essa era uma declaração de fé, tu és Senhor, meu Senhor. E o mais bonito é que Jesus cura ele, toca nos olhos de Bartimeu. No mesmo instante ele enxerga. E sabe como termina a história?
Bartimeu não pega a capa que está jogada e vai embora. Não. Tocar a vida dele. Como é que termina a história? A Bíblia diz que Bartimeu segue a Jesus. Ele segue a procissão que estava indo para Jerusalém. Ele segue no caminho. Sabe, queridos, eu creio que Deus vai responder a oração de muitos aqui. Mas eu creio que Deus já tem respondido a oração de muitos. Tem gente aqui que tem marca do poder de Deus na vida. Mas lembra de uma coisa: nunca deixe de seguir Jesus no caminho. Talvez existam pessoas aqui como os leprosos. A Bíblia diz que Deus cuidou 10, só um voltou. Tem gente aqui que tem marca do poder de Deus na história da família, na vida pessoal. Mas no decorrer da vida abandonou o caminho de Jesus. Deixou de seguir. E sabe, por isso talvez tuas orações parecem que não tocam mais o coração de Deus. Eu diria até o seguinte: com o passar do tempo você se tornou insensível. Por mais que Deus fale, você nem sente mais. Quando você começou a fazer coisa errada e se afastar, você pisava na bola e voltava chorando para casa. Você se sentia mal. Com o passar do tempo, você se tornou insensível. Você nem sente mais nada. E talvez o que o inimigo está falando para você não tem jeito. Deus não vai se voltar de novo para você. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se Jesus se esvaziou da sua glória para caber na forma de gente e morreu na cruz do Calvário de uma forma dolorosa, foi arrebentado, você acha que Ele não vai se voltar de novo para você? Ele já fez. Agora, seja agradecido. Faça como Bartimeu. Jesus tocou teus olhos uma vez. Entra no caminho, segue a procissão, porque Deus tem mais para realizar na tua vida, em nome de Jesus. Meu desejo hoje é que Deus toque no teu coração e que tua vida de oração seja chacoalhada, que você comece a orar e clamar a Deus, se derramando em humildade na presença dEle, pedindo as coisas a Deus de forma específica, sim, mas sempre com esse coração entregue, disposto a largar a capa, fazer o que Jesus está mandando. Alguém que é persistente, insistente, quando Deus dá uma palavra e mostra caminho, não desiste. Mas alguém que tem um coração agradecido e reconhece: Deus me visitou, eu vou seguir Jesus, eu vou seguir Jesus. Se hoje você quer declarar junto comigo: Pai, eu quero viver assim, quero ter uma devoção assim, eu quero através do meu clamor tocar teu coração, atrair tua presença. Gente, você conhece gente assim? Parece que quando a pessoa chega no lugar, tem uma intimidade com Deus tão linda, que parece que quando ele fala com Deus, você já sente algo diferente no ar, algo gostoso de Deus. Conhece gente assim? Você vai ser assim em nome de Jesus. Você vai atrair a atenção de Deus, o teu clamor vai tocar o coração de Deus. Se esse é o teu desejo, eu queria orar com você, não vou pedir para vir à frente, mas eu queria que você ficasse de pé no teu lugar, dizendo: Senhor, me ajuda. Eu quero ter uma vida de devoção, uma vida de entrega desse jeito. Aonde você está, fica de pé no teu lugar e diz: Jesus, eu estou aqui. Me ajuda, Pai, me ajuda a viver dessa maneira, em nome de Jesus. Enquanto a música toca, quero que você feche teus olhos. E agora a tua oportunidade de clamar a Deus. Eu não sei qual é o teu clamor, mas eu queria deixar você copiar Bartimeu hoje. Dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Onde você está? Comece a orar e clamar.
Vamos tocar o coração de Deus agora. Chamar a atenção de Jesus para nós. Onde você está, comece a clamar. Comece a se derramar. Senhor, me ajuda a entregar a capa. Me ajuda a entregar meu orgulho. Me ajuda de novo a ter aquela simplicidade na tua presença. O Senhor se voltou para mim um dia. Se volta de novo, Pai. Comece a clamar agora. Filho de Davi. Filho de Davi. Jesus, tem misericórdia. Comece a clamar e a pedir: Pai, faz arder meu coração na tua presença. Eu quero ter uma vida entregue. Jesus, incendeia meu coração. Me faz crer, me faz andar por fé. Me faz confiar nas suas palavras. Jesus, eu abandonei teus caminhos. O Senhor já marcou a minha vida. Eu sei, mas hoje eu estou voltando. Eu não sei qual é o teu clamor, qual é a tua oração, mas comece a orar, comece a clamar, comece a declarar: Jesus, 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 tem misericórdia de mim. Jesus, Jesus. Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida, a vida dos meus irmãos. Nós queremos tocar o teu coração, queremos atrair a tua atenção, queremos direcionamento do alto, respostas de Deus para as nossas vidas. Por isso, Senhor, nos esvaziamos do nosso orgulho, de forma humilde hoje declaramos: tem misericórdia, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos busca. Fala conosco. Nós suplicamos, Deus. Pai, eu quero pedir para os jovens aqui que o Senhor falou hoje, e tem que fazer entregas. Eu quero pedir, Senhor, que não seja a emoção apenas de um momento aqui no culto, que haja um despertar do Senhor na vida deles, e que eles abandonem o que tem que abandonar, Pai, sem medo, com convicção, andando por fé, e que o Senhor revolucione a vida dos meus irmãos, para a honra e glória do teu nome. Pai querido, tem alguns que estão longe dos teus caminhos. Eu quero pedir hoje que haja reconciliação, acerto, renovo. Tem gente sozinha em casa, Deus, enfrentando tanta prova, desafio, gente que não entende. Quero pedir que o Senhor dê força, que eles insistam por fé e vejam a glória do Senhor na casa deles. Faz assim, Pai, abençoa o teu povo hoje aqui, derrama da tua graça, nos ensina, Deus, a nos dirigir ao Senhor, Pai. Se move mais uma vez na nossa direção, Pai, assim como o Senhor foi buscar Bartimeu, nos busca hoje aqui nesse lugar e revoluciona a nossa vida. Eu quero pedir, Pai, assim como o Senhor tocou nos olhos daquele cego, e ele pôde ver a tua glória, a tua grandeza, eu quero pedir: toca nos olhos do teu povo hoje aqui, que eles possam enxergar os sonhos do Senhor, os planos de Deus, os propósitos do Senhor, os milagres que o Senhor vai fazer. Que a fé deles seja despertada hoje, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Venha participar dos cultos da juventude, todos os sábados às 7h30 da noite, no Templo da PIB Curitiba, Rua Bento Viana, número 1200, no Batel. Mais informações, pibcuritiba.org.br.